Imagina que eu tô aqui te falando o seguinte, eu tenho um carro de R$ 1 milhão. É um dos meus carros preferidos. O que os pobres vão falar? Nossa! Eu jamais teria um carro de 1 milhão, pobre. Porque se você tem milhões na conta, 1 milhão não faz nenhuma diferença. Puta que pariu. Pra você dirigir o que você quer. Outra história. Se eu tivesse esse dinheiro, eu doaria pros pobres. Vamos analisar a consciência. Vamos analisar. Então quer dizer, vamos lá. Eu vou doar pros pobres. Olha quantas pessoas vão ficar irritadas comigo, mas calma que eu vou te explicar tudo. Não saia da live, senão você vai me odiar para sempre. Imagina eu falar o seguinte, vamos entender como é que a consciência do universo acolhe, tá? Se eu tivesse esse dinheiro, eu doaria para os pobres. Tá bom, eu vou exatamente ler a tua frequência. Olha que interessante, tua frequência quer dizer, Deus, como não mereço nada e não tenho valor nenhum nesse mundo, eu doaria tudo para o outro. Puta que pariu. Tá, mas vamos explicar se você... Entendi perfeitamente o que você falou, mas você faz doações, caridades, Lógico. Alguma coisa? Então, só para explicar que você não é contra isso, senão o pessoal vai ficar... Não, por isso que eu falei, não "Nossa, sai, meu pode Deus." me xingando. Não, a audiência só Daqui tá a pouco subindo, eles vão pessoal. dizer, uau! Assim, ó, quem me xingou enquanto eu falava, porque eu falei de propósito, eu queria Sim. provocar, porque quando eu provoco, a pessoa vai tendo consciência de, caramba, ela tá certa. Olha só o que ela acabou de falar. Por que eu quero doar pro outro? Porque eu não mereço ter pra mim. Eu tenho que curar isso, porque eu posso ter pra mim e ajudar o outro. É aqui que eu quis chegar. Eu quero ganhar na Mega Sena porque eu quero ajudar os pobres. Eu quero ganhar na Mega Sena porque eu quero comprar um carrão pra mim, uma casa maravilhosa, uma mansão dos sonhos e ainda ajudar o outro. Eu só quero trazer a consciência do não merecimento. Sim. E aí, quando eu provoco a pessoa, eu dou a ela a oportunidade de ficar com raiva de mim. Quando a gente ficou com raiva do outro, opa, aqui tem algo para eu curar. Se ela me irritou, mas a Elaine me irrita. Eu não posso irritar ninguém. Eu não tenho o poder de irritar ninguém. É você que se irrita comigo. Puta que pariu. Meu marido me incomoda. Teu marido não pode te incomodar. É você que se incomoda com o teu marido. Quem é o problema, tu ou o marido? Puta que pariu. Então eu vou curar em mim o que ele faz que me incomoda. E aí vem a resposta que eu não te dei. Porque a gente vai entrando em milhões de outras coisas, né? Você me perguntou como você saiu da depressão. Como? Eu ia brincar, não vou. Como? Eu entendi... Ficando rica! Tô pagando. Como? Eu entendo com base em tudo aquilo que eu fui estudando sozinha. Primeiro que eu não tinha dinheiro pra nada. Eu não tinha dinheiro, eu tinha que estudar gratuitamente, né? Eu não tinha sequer como alimentar os meus filhos. Eu entendi que a única forma que eu tinha de mudar aquela realidade era reprogramando a minha mente. Lembra quem eu era? Eu era rejeitada, abandonada, eu era vítima e isso me levava para a frequência de miséria. Isso me levava à situação que eu estava a ponto de não ter o que comer. A minha geladeira não existia sequer um pote de margarina, não existia nada. Porque enquanto existisse qualquer coisa, eu ia fazer para os meus filhos comerem. Às vezes os meus filhos tinham um molho de cebola. Cebola com arroz, cebola, óleo, água e arroz, porque não existia o que comer. Né? Então eu entendi que a única forma que eu tinha que limpar aquela rejeição. Eu tinha que limpar aquele abandono que eu sentia dos meus pais, que eu senti dessas relações. Eu fui abandonada grávida na minha cabeça, eu fui deixada sozinha, eu estava lá sozinha no mundo, tendo que criar essas crianças, vítima de Deus, vítima do mundo. E por sinal, eu durante 1 ano e meio eu fui ateia. Eu era ateia. Por quê? Porque como que eu posso acreditar que Deus existe e fez isso comigo? Você era vítima de Deus. Eu era vítima. Então, eu começo a estudar 24 horas por dia. Eu dormia sentada. Eu ficava sentada na cama, estudando madrugada dentro, YouTube, gratuito, porque eu não tinha dinheiro. Eu tinha que entender. Era uma corrida contra o tempo. Eu ficava sentada, cabeça aqui. E às vezes eu pegava no sono, levantava de novo. Pegava no sono, ficava aqui. Porque eu não tinha... era uma corrida contra o tempo. Eu precisava dar a volta. Então, eu aprendi muitas técnicas. E aí vem o que eu costumo dizer, o meu próprio conhecimento me traiu. Lembra que eu falei para vocês? Ao longo desses anos eu fui fazendo cursos. E como é que esses cursos todos
não me ajudaram a sair desse lugar, porque tinha uma parte do conhecimento que eu vim trazer para o mundo. Então, eu precisava mudar minha frequência, eu precisava automaticamente reprogramar aquela mente pobre, miserável que eu tinha. Meus filhos, era uma corrida contra o tempo, por quê? Porque nessa época, o Arthur, primeiro, tem uma época em que o Arthur está doente, e aí eu precisava entender, me curar e curar ele, então era uma corrida com o tempo. Depois, eles iam para uma escolinha infantil, no qual eu tinha ajuda financeira da prefeitura da cidade, porque eu não tinha condições de pagar a escolinha. Mas no ano seguinte, eles iam para a primeira série. Como que eu pagaria uma escola? Como que eu faria? Por isso a corrida contra o tempo. Então, eu aprendi uma série de técnicas que eu precisava fazer para me reprogramar todos os dias. Eu fui estudar neurociência sozinha, hoje eu sou pós-graduada em neurociência, e eu fui estudar para compreender o seguinte, cara, eu tenho que mudar a minha vida. Eu tenho que entender cientificamente, espiritualmente, por todas as linhas de filosofia, de como que eu posso mudar a minha vida. E aí, essa compilação de técnicas, que é um protocolo, eu fazia todos os dias. E é nesse momento em que eu repito essas técnicas todos os dias que eu começo a canalizar e criar a técnica Hertz. Que fica muito claro que eu vim para trazer essa técnica para o mundo. Hoje eu formo terapeutas na técnica Hertz. Hoje os meus alunos de holococriação aprendem essa técnica que eu apliquei em mim no holococriação, de alta aplicação. Terapeutas já no mundo todo que trabalham com essa técnica como terapeutas de cocriação na realidade, como terapeutas especialistas em frequência vibracional. Então esse foi o como. Eu começo a aplicar em mim. E quando eu começo a aplicar a técnica Hertz em mim, lá no começo, que ela era inicialmente um protocolo de muitas técnicas que eu aprendi. Por isso que ela é um entrelaçamento quântico de 33 terapias, das mais poderosas terapias energéticas e vibracionais do mundo em uma única técnica. Lembra que eu falei por que eu fiz todas as formações de terapia? Então, quando eu começo a aplicar ela em mim, a minha mudança de consciência, de realidade, de mente, de vibração foi muito rápido. Mas demorou muitos anos para eu chegar até ali. Não foi rápido. Eu demorei anos, tanto que eu falei, gravidez da Laura, 4 aninhos. Esses anos todos foi de muita dificuldade, de muito choro. Todos os dias da minha vida eu me lembro de chorar. Eu não conseguia encontrar o caminho e o estudo não existia. Não tinha como. Então, quando eu compilei tudo, o estudo sobre frequência, física quântica, tudo, desde hipnose, programação neurolinguística, reprogramação mental, eu saí daquela situação muito rápido, né? E aí os meus negócios começaram a prosperar, oportunidades chegando, negócios fechando, e aí até o momento que eu entendo que eu preciso ensinar. Quando eu me dei conta, gente, eu me lembro até hoje, eu estava dirigindo, a única coisa que sobrou na minha vida naquele momento, e depois eu perdi, eu estava dirigindo, mas eu tinha algo na minha mão que eu chorava compulsivamente perguntando, Deus, o que eu faço com isso? O que eu preciso fazer com esse manual aqui que eu descobri? Porque a minha vida, ela tinha mudado. Eu me curei de uma depressão suicida, sem remédio, sem nada, sozinha. Né? Meu filho, a nossa realidade, a prosperidade, tudo fluindo. E eu falei, gente, não pode, eu não posso ter descoberto isso para ficar para mim. E eu perguntava a Deus, o que você quer que eu faça com isso? Então ficou muito claro, né, que eu precisava, de fato, ensinar. E aí esse ensinamento veio em Power Mind, que é o meu primeiro curso. E aí logo em seguida, toda a compilação dele, eu já num outro nível de prosperidade em holococriação de sonhos e metas. Então foi isso que eu fiz. Eu entendi que eu precisava limpar a minha mente. Até então ninguém falava sobre isso. Ninguém falava sobre frequência. Eu sou a pessoa que decodifica o estudo de frequência para o mundo, para o Brasil. Aí se alguém me falar, mas eu já estudava, que bom, eu nunca tive acesso a essa pessoa. Porque eu precisava, olha como é que eu estudava. Lá em 2013, frequência vibracional. Eu não era fluente. Eu demorava dias, meses para traduzir um livro no Google Tradutor. Como? Pegando 20 linhas, Ctrl+C, Ctrl+V no Word. Ctrl+C, Ctrl+V. Eu passava dias fazendo isso para ler um livro russo, para ler um livro em espanhol, um livro italiano, um artigo em inglês, um livro... Eu lembro que eu paguei, gente, 2013. Eu paguei para traduzir um livro em inglês R$30 mil. E eu não tinha casa, eu não tinha carro. Vocês têm noção que é R$30 mil
30 mil reais em 2013 para eu pagar para alguém traduzir um livro que eu precisava ler sobre frequência Que livro era esse? vibracional. É um livro que não existe. E, inclusive, hoje eu ensino, hoje eu entrego esse livro traduzido na minha formação de terapeutas, porque é um livro de emoções, que foi feito uma edição limitada para a Faculdade de Medicina. Um livro desse tamanho que eu encontrei num sebo nos Estados Unidos, que um amigo da minha filha, jogador de futebol nos Estados Unidos, e em tudo que era sebo, encontrou esse livro, que não existe edição, ele não é vendido, porque pesquisando esses artigos, em algum momento ele foi citado. E eu era essa pessoa que caçava o tesouro. Eu ia indo para todos os lados, desde extraterrestre, espiritualidade, livro não sei o quê, Chaves de Enoque, Bíblia, porque eu estava decodificando algo que eu chamei de holococriação, e a técnica Hers e trouxe para o mundo. Então, esse é o como que você falou. Então, não foi de um dia para o outro. O meu aluno hoje faz isso em 20 dias. O que eu demorei anos. Porque hoje o método está compilado. Hoje existe um método, existe um passo a passo, existe os ciclos de reprogramação vibracional para aumentar a frequência. Eu fui a pessoa que criei a forma de medir frequência vibracional no Brasil. E até isso para nós é uma dor muito grande, porque eu perdi a autoria disso, porque eu não patentei. E os meus próprios alunos colocaram na internet. E hoje, o que nós vamos fazer esse ano? Esse ano eu vou lançar um livro contando a história de como que eu criei a forma de medir frequência vibracional, porque, de uma certa forma, esse conhecimento, ele precisa... Quem criou? Quem criou as constelações familiares? Quem criou, tu entendeu? Existe um criador desse estudo. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos compilar tudo isso num livro, que é o próximo livro que eu vou lançar, que é o Assinatura Vibracional, onde eu explico essa jornada de como que eu criei a forma de medir frequência, que hoje tem um monte de curso que ensina, e que talvez nem saibam que quem criou aquilo, que eles pegaram da internet, que eles copiaram, foi a Elaine Ourives. Então, a forma que a gente criou de mostrar para o mundo que a autoria e o pioneirismo daquilo lá somos nós, é escrevendo um livro que vai ser lançado pela editora. É uma fórmula? Não, é um gráfico de medir frequência vibracional, né? Através de uma ciência, né? Estudando física quântica, estudando todas essas terapias, eu entendi como medir frequência. E eu passei a ensinar isso dentro do holococriação para os meus alunos, porque em algum momento eu ensinaria só para os terapeutas. E esses gráficos e esse conhecimento, que seria apenas de holococriadores com direitos totalmente autorais, isso está em todos os documentos, foi parar na internet. Inclusive, a Shein vende. Essa foi a sua caridade, na verdade, a sua doação para o mundo. Então, né? Tudo bem, contribuir para o mundo com algo incrível, mas a gente vai documentar em livro, que é o lançamento desse ano pela editora Gente, o pioneirismo, né? É como assim, Bert Helling criou a constelação familiar, Elaine criou isso, e isso vai ficar para a história. Eu até brinco, né? Gente, daqui 200 anos eu não vou estar mais aqui, eu já encarnei de novo. Pensa eu comprando meu próprio curso. Que incrível, já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para pensar que daqui 100 anos vocês não estão mais aqui, mas esse episódio vai ser assistido por alguém? A gente vai assistir. Caramba, isso é incrível! Nós vamos assistir sem saber que éramos nós! Gente, o dia que eu fiz esse download, eu chorava. Porque eu nunca tinha feito download de que talvez daqui 100 anos eu entraria numa livraria comprar meu próprio livro sem saber que sou eu! Sem saber que fui eu que escrevi aquele livro, que eu não sou mais a Elaine Ourives. Mas a autora... Será que Napoleão Hill está entrando agora numa livraria comprando o próprio livro dele? Cara, que lindo pensar desse jeito. É demais. Muito legal, hein? Eu quero só dar um depoimento aqui, que o pessoal gostou do meu grito. Que eu gritei que eu sou rica. Eu não gostei, não, porque eu quase fiquei surdo. Mas vou falar um negócio. Tá? É gostoso gritar isso. É gostoso. Tô falando sério. É gostoso gritar. Te dá um empoderamento, assim, quem tá em casa agora. Você, batendo na timo, aqui, ativando a glândula timo. Eu sou rico. Isso. Quem fizer isso em casa, marca o paranormal.corp no Instagram, que os melhores eu vou postar Não, tem que gritar na janela.
vai na janela e filma. Sorri, assim, ó. Assim, porque ó. o nosso público é 60... declarar é aceitar que essa é a tua frequência de origem. Isso. Deus quer. Ai, se Deus quiser. Não é se Deus quiser. Deus quer. Deus quer. Ele te deu esse poder. Nós somos co-criadores. Nós somos abundância. Mas se eu tenho crenças, eu me separo dessa abundância toda. Então, quando eu digo eu sou rico, eu estou aceitando a minha própria natureza, a minha própria frequência de origem. Porque só podemos ter o que nos sentimos merecedores. Mas não é pra gritar no chat. Eu sou. Não é pra escrever, é pra gritar na janela, gritar forte e filmar. E marca o paranormal.com e marca no Instagram. Também. Os mais legais eu mesmo vou ver lá e vou colocar, mas tem que fazer uma cena boa.